Vamos projetar ali para você que não tem a Bíblia, você que não está aqui, não tem problema, você está projetando ali, você pode acompanhar com a gente. Diz assim, até o 16: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. O texto que nós acabamos de ler conta a história de quando Jesus escolhe os 12 discípulos. E no final do versículo, o último, ele fala Judas Iscariotes, aquele que se tornou, ou que se tornaria, aquele que seria o traidor. Talvez o nome Judas, se você não sabe, a explicação mais provável, histórica, teológica, seja que Judas desejava um Deus aos seus moldes. Desejava um Deus que fosse da forma que ele queria. Ele queria um Deus que ele pudesse colocar na sua forma, um Deus que pudesse ser capaz de resolver todos os seus problemas, que não se preocupava com as outras pessoas, um Deus vingador, e um Deus que não estivesse nem aí com a dor nem a necessidade do povo. Acontece que o tema que eu quero falar com vocês hoje é o efeito Judas. Repita comigo: o efeito... Vamos lá? O efeito Judas. Pastor, que negócio é esse de o efeito Judas? Você vai entender muito claramente, porque Judas, apesar de ter andado com o Senhor, de ter caminhado bem de perto, ele estava muito longe. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que andaram com Jesus, viram os seus milagres de perto, presenciou as curas, presenciou os acontecimentos, presenciou o que estava acontecendo ali. Judas viu muitos acontecimentos, e mesmo assim ele não conheceu o Jesus a qual ele caminhou juntos. Ele estava ao lado da cruz, ele estava andando ao lado da cruz, ele estava andando ao lado de Jesus, mas andando em trevas. Ele estava ali caminhando com os discípulos, recebendo instruções, mas ele não conseguiu acatar, nem receber as instruções que eram passadas. Nós precisamos compreender, queridos, sobre o que é andar em trevas. O que é andar em trevas e não na luz? Pois se nós não tivermos entendimento, nós permaneceremos fora do propósito, do caminho do Senhor Jesus. Porque Judas, apesar de estar andando com Jesus, de estar ali presenciando todas as coisas, ele continuava andando em trevas. Assim como a Bíblia relata a história de Judas, a Bíblia também relata a história de pessoas que andaram com Deus, que tiveram um relacionamento sério, um relacionamento real, completo, que a gente pode citar, por exemplo, Abraão, Elias, Enoque, que foi tão amigo de Deus, tão próximo de Deus, que ele não experimentou a morte. Ele estava andando, de repente Deus o tomou para si. Então a gente percebe que a Bíblia tem as duas histórias para nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero trazer como ensinamento para os irmãos e para mim também nessa noite, é que Judas, apesar de todo o seu tempo com Deus, ele não tinha conhecimento nem relacionamento com o Senhor. Judas estava longe de Deus. Ele estava todo o tempo perto, mas andando longe. Foi a mesma coisa, querido, ou é a mesma coisa de quando você anda numa esteira. Todo mundo aqui já foi numa academia, ou pelo menos quase todo mundo. Ou quem não foi, conhece e sabe o que é uma esteira, de você correr em casa. Inclusive, esteira a gente usa na academia, porque se você comprar para colocar no seu quarto, logo ele vira cabide.
né? Você começa a colocar uma roupa e outra roupa, não é assim? Aí daqui a pouco tem outra, daqui a pouco tem outra, daqui a pouco você encosta no canto, ele fica lá. Quando você vai na academia, você usa. Mas Judas, eu queria trazer essa relação para vocês, porque Judas se a gente comparar alguém que anda numa esteira, anda, corre e não sai do lugar. O que aconteceu com Judas foi mais ou menos isso. Andou, viu, ouviu, mas não saiu do lugar. E a consequência disso foi uma vida completamente longe de Jesus, apesar de estar perto. Apesar de estar vendo Jesus todos os dias. Ele pensava apenas no seu natural. A Bíblia fala que chegou um momento que uma mulher derramou um perfume nos pés de Jesus. E sabe o que ele disse? Em vez de ele se alegrar, em vez dele falar assim, olha que glória a Deus, a irmã aqui foi feliz em ungir Jesus, ele falou assim, olha que desperdício, um perfume tão caro. Por que a gente não vendeu isso e dava aos pobres? Sabe por que Judas falou isso? Não é porque ele era bonzinho, não é porque ele imaginava que ele queria abençoar os pobres, ajudar os pobres, não. Ele fez isso porque ele estava pensando no seu próprio bolso. Ele estava pensando no financeiro, ele estava pensando nos ganhos, porque Judas era o financeiro, Judas era o tesoureiro. Ele que cuidava das ofertas, ele que recolhia o dinheiro. Então ele não estava preocupado, ele estava preocupado com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo. Ele não compreendia o sobrenatural, não compreendia o mover, estava alheio aos milagres, ele não conhecia, não sabia, não estava se envolvido e nem se envolvendo com aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus e na vida dos discípulos. E quantas vezes, queridos, nós estamos exatamente assim, andando com Jesus, caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, mas sem conhecer o que Jesus é, sem conhecer a vida de Jesus, sem conhecer quem realmente Ele é de verdade, sem entender o que Ele faz na vida de uma pessoa, assim como Ele fez na vida de Alice, que nós batizamos aqui agora. Porque quando Jesus chega, quando Jesus entra, há mudança e transformação. Não tem como ser a mesma pessoa. E de todos os apóstolos e todos os discípulos, 12, apenas um não recebeu Jesus de fato e verdade. Judas andou, caminhou, testemunhou os milagres. Estava lá quando Jesus alimentou os 5.000. Ele tomou do pão e ajudou a distribuir com os outros discípulos. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele estava lá. Ele estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro, mas o fato é que ele não pôde compreender a evidência verdadeira de quem Jesus é. Judas ouviu todos os ensinamentos lá no monte, quando Jesus fez o sermão da montanha. Todos eles, Jesus estava lá. Ele ouviu os avisos de Jesus sobre os fariseus. Ele então sabia que existia um inferno que precisava ser evitado e um céu a qual nós estamos conquistando com as nossas vidas e com a salvação recebida na cruz por Jesus. Porque a salvação lá na cruz, eu não preciso fazer absolutamente nada para conquistar, já foi conquistada. A única coisa que eu preciso fazer é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós perguntamos a Alice aqui agora, o batismo salva? Não. Quem salva é Jesus. Porque a única coisa, crê no Senhor Jesus e será salvo, Alice, tu e a tua casa. Só basta crer. Só basta crer. Com os olhos humanos, Judas viu a evidência mais clara. Mas com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor ensinamento. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos. E mesmo assim, ele foi um homem que não atraiu a presença de Jesus. Hoje em dia, querido, nós temos vários Judas. Mas eu não traí Jesus. Mas eu não vou dar um beijo de traição em Jesus. Ninguém quer fazer isso.
Só que acontece, querido, que nós traímos Jesus não literalmente, mas às vezes traímos todos os dias, quando nós não damos a devida atenção ao Jesus, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Nós estamos traindo Jesus. Talvez você seja uma pessoa que está até com Deus, mas não conhece Deus de verdade. Está até na casa, está até na igreja, participa de todos os eventos, mas não conhece Deus de fato e verdade. Conhecer Deus e andar nas trevas são atitudes contraditórias. Quando Jesus entra, há transformação. Então é impossível andar com Jesus e cogitar pensar nas trevas. Até porque, querido, que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Quando você chega na sua casa, que você apaga as luzes, as trevas entram na sua casa. Mas quando você acende a luz, todas as trevas precisam e saem. Sabe por quê? Não existe, não tem conexão, não tem como existir trevas e luz no mesmo lugar. Por isso, não há e não existe como alguém receber Jesus e não andar na luz. Quando a minha vida expressa a vida de Deus, nós começamos a ser semelhantes e imitadores do Deus amado. Conhecer Jesus vai muito além de conhecer as suas histórias. Conhecer Jesus vai muito além de ter uma vida até de caminhada com Ele. Como nós vimos, Judas andou, caminhou, participou, comeu, participou dos milagres, mas não conheceu Jesus. Para conhecer Jesus, nós precisamos de disposição. Se você quer conhecer um lugar, você tem que ter disposição de ir nesse lugar. Você precisa gastar para ir nesse lugar. Se você quer conhecer alguém, você tem que investir tempo com essa pessoa. Se você quer conhecer a família, os amigos aqui de Alice, conhece Alice porque investe tempo, que passa algum tempo, porque conhece de muitos anos. Você quer conhecer Jesus, precisa investir tempo para conhecer quem Ele é. A Bíblia fala de Jó, que era um homem íntegro, andava com Deus. Mesmo assim, ele passou por uma terrível experiência. Ele passou por um tempo onde ele perdeu todas as coisas, seus bens, sua casa, sua família, seus filhos. Morreu todo o seu gado. Um cara que era um bilionário, digamos assim, porque na época a Bíblia descreve milhares de cavalos, milhares de bois, milhares de camelos. E a Bíblia fala que ele perdeu tudo, ficou no zero. Por último, já lá na lona, ainda a mulher dele ainda dá um conselho maldito para ele: abandona esse Deus e morre. Mas sabe o que acontece depois de toda essa história? Quando a gente está lendo o livro de Jó, pelo menos a gente está lendo, eu estava lendo esses dias, a gente está lendo esses dias na nossa devocional diária, o livro de Jó. Quando chega lá no final, Jó fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a andar com o Senhor, as experiências mudam de valor. Não é a casa, não é mais o carro, não é mais os bens. Agora é o que vale a presença do Senhor Jesus. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que Deus restituiu na vida de Jó infinitas vezes mais do que ele tinha anteriormente. Porque para ver o Senhor nós temos que perder todas as coisas. Para ver o Senhor a gente tem que abandonar as nossas vidas, a nossa vida passada. A gente tem que abandonar o nosso pecado. A gente tem que abandonar tudo que nos envolve, tudo que nos atrapalha, tudo que nos afasta do Senhor. Nós temos que abandonar, nós temos que largar para que possamos ver o Senhor. Quantos nessa noite gostariam de ver o Senhor Jesus? Só meia dúzia. Quantos gostariam de ver o Senhor Jesus?
Deixa eu te dar uma notícia não muito agradável. Você quer ver o Senhor Jesus? Ninguém pode ver, só se morrer. Só se morrer. Ah, pastor, mas eu tenho que morrer fisicamente? Se ele quiser. Mas se não, você tem que fazer igual a Alice: morrer para o mundo e ressuscitar para o Senhor, porque é a única forma que você vai ver o Senhor. A única forma. Pare de ser Judas, querido, e vamos ser Jó. Sabe por quê? Judas significa traidor e Jó significa homem voltado para Deus. A Bíblia fala de outros exemplos e fala também de Saulo, que teve que cair do cavalo para acordar, para poder ver o Senhor. Eu não sei, toda vez que eu leio essa história, sempre vem na minha cabeça assim: Paulo estava indo para Damasco, daqui a pouco ele recebe uma luz muito forte, e aí aquela luz derruba ele e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas o que vem na minha cabeça hoje, que já que eu não ando por aí montado no cavalo, eu acho que ninguém por aqui, mas a pergunta que vem na minha cabeça é: de qual cavalo eu tenho que cair para me poder enxergar o Senhor? De qual cavalo eu tenho que cair? Do meu orgulho? Do meu ódio? Da minha falta de visão? Do meu coração duro, de Deus estar falando comigo e eu não querer escutar? De qual cavalo eu tenho que cair todos os dias? Da minha indecisão, da minha falta de fé, que aliás a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus? De qual cavalo nós temos que cair? Sabe por quê? Porque Deus, Ele só vai mostrar o seu poder e a sua glória para quem está disposto a enxergar o poder e a glória dEle. Então nós precisamos nos despir, cair do cavalo. Tenho que sair, desmontar de tudo, para que eu possa ver a glória do Senhor. Não posso ser Judas, está andando com Jesus e não conhecê-lo. Alguém, querido, só abre a vida para outra quando confia. O Senhor Jesus, Ele só vai abrir as coisas espirituais para você, se você entregar a vida para Ele e confiar. Senão Ele não vai abrir os planos celestiais, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. É preciso confiar nele. Já estou caminhando aqui para mim finalizar, mas eu quero contar algo para vocês. Quando o Senhor enviou o profeta Samuel para a casa de Jessé, a fim de ungir a Davi, é interessante observar que a ordem de Deus foi para que ele enchesse um chifre de azeite. Quem conhece a história, quem não conhece, depois vai lá nos livros históricos e dá uma lida lá. Mas Deus fala assim, ó: enche um chifre de azeite. Perceba bem, Samuel não levou um vaso. Samuel não foi lá, preparou um vaso de barro ou um vaso bonitinho e falou assim: vou levar um vaso de azeite. Mas ele levou um chifre. O vaso é algo que é manipulado pelas mãos humanas. Alguém pode fazer, alguém pode preparar. Aliás, um vaso, ele sempre vai ser preparado por alguém, por um humano, por um artesão. Então ele não leva um vaso. A Bíblia fala que ele leva um chifre. Enquanto o chifre, ele é feito pelas mãos de Deus. Pastor, o que tem a ver isso? O vaso é algo comum e manipulado. Por outro lado, perceba bem a revelação do texto. Por outro lado, o chifre indica que algo precisou morrer para que a unção e a consagração pudesse ser carregada. Para que a consagração, o óleo da consagração pudesse ser armazenado. Para carregar o óleo, precisou de um chifre. Para tirar o chifre, precisou matar um animal. Para colocar ali dentro um óleo, para que pudesse ungir Davi como rei. Sabe o que isso nos ensina, querido, nessa noite?
Em outras palavras, algo morreu para que a consagração pudesse ser estabelecida. Ou seja, se quisermos caminhar na unção que o Senhor disponibiliza, algo precisa morrer para que a unção possa vir sobre nós. Por isso que a gente batiza, porque é um símbolo de que algo morre. O que morreu? A vida antiga, para que a partir de agora, uma unção nova, um óleo novo, um derramar novo do Espírito Santo possa vir sobre a vida dessa pessoa. Assim como Jesus precisou morrer, assim como Jesus precisou derramar o seu sangue precioso lá na cruz, algo precisou morrer para que eu pudesse estar aqui hoje. Quem morreu? Jesus. Só que no caso do chifre aqui, morreu e o animal já foi. Só que no caso de Jesus, a Bíblia fala que ele morreu, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele não está pregado lá na cruz como muitos falam. Ele ressuscitou. E tem mais. A Bíblia fala que ele vai voltar em glória para buscar a sua igreja, a igreja remida, a igreja restaurada, a igreja que o aceitou e que o reconheceu como único e suficiente Salvador. Ele vai voltar. Você pode aplaudir a ele, querido? É por isso que nós precisamos ser como Davi. Não podemos ser Judas, precisamos ser como Davi. Louvor pode vir. Nós precisamos ser como Davi. Todos os dias levantar um altar, todos os dias entregar a vida, todos os dias disponibilizar a minha vida, e não ser Judas, mas conhecê-lo de fato e verdade. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Amém? Precisa morrer. Precisa morrer para o mundo. Precisa morrer para as coisas velhas. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ir para a igreja. Não, eu estou falando que tem que aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Não tem outro caminho. A Bíblia fala assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo eu sou um caminho, não. Se ele falasse eu sou um caminho, tinha muitos caminhos. Se eu quiser ir para o centro da cidade ali, eu passo por aqui, eu vou lá e volto, eu faço o que eu quiser para me chegar no centro. Mas se só existisse essa avenida aqui, era somente essa avenida. E Jesus está falando, eu sou o caminho, e eu sou a verdade. Não existe outra verdade, não existe, não tem como fugir. Por mais que você procure em qualquer lugar, só existe uma verdade: Jesus Cristo de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. E aí ele complementa com uma frase que é espetacular, que a Alice já entendeu, e que todos nós, grande maioria, já entendeu. Ele diz assim: ninguém, ou seja, não tem A nem B, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer chegar ao céu? É a partir de Jesus. Quer ir para o céu? Só a partir de Jesus. Quer ser abençoado? Só a partir de Jesus. Quer ter nova vida? Só a partir de Jesus. Quer ver os seus problemas resolvidos? Só a partir de Jesus. Quer ver a cura da enfermidade? Só a partir de Jesus. Quer ver os seus problemas financeiros restaurados? Só a partir de Jesus. Quer ver a cura e a salvação da família? Só a partir de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro. Não tem como. Então não podemos ser Judas, andar com Jesus e não conhecê-lo. Precisamos todos os dias ter a atitude de Jó e a atitude de Davi. Eu quero te convidar nesse instante a se colocar de pé. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou.
criação, eu sou. Antes da gente cantar,